Exatamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no ar o episódio 600 do TDQ, marca histórica pra gente. Estou aqui com duas pessoas ilustres, né? Não vai ter plataforma hoje, porque hoje está saindo o episódio 600 do TDQ, até para explicar aí uma redução na nossa agenda do plataforma. Mas é um episódio que eu estava já esperando ansiosamente, ficava fazendo as contas ali, caramba, quando é que vai vir o episódio 600? E aí tava vindo 500 e pouco, 580, que eles até aqui 600 episódios. Chegamos a uma marca histórica, e só para também contextualizar pra galera, 600 no feed, tá? Porque às vezes a pessoa pode se confundir, o plataforma tá no 200 e pouco, como é que é 600? 600 no geral, galera, todos os programas da casa, somados, 600 episódios. Eu gosto sempre de comemorar, porque marcas como essa são muito importantes a ser comemoradas. Eu estou aqui hoje com uma acreana e um paulista, a minha amiga Thaísa Nicole, né, primeiras damas, né, que já participou aqui, inclusive até anotei, Nicole participou pela primeira vez em 2022, dia 9 de fevereiro, para ser mais específico, participou da plataforma, e retornou ainda este ano, dia 30 de maio desse ano, no plataforma extra, então tá fazendo um hat-trick agora, sua terceira participação no podcast. Nicole, que pra quem não sabe, a gente já teve um podcast junto, né, teve alguns episódios, se chamava Um Brinde, nome do podcast, não foi pra frente por conta das nossas agendas. Eu já sou um cara que já faz coisas demais, então é muito complicado. Então, Nicole, pra quem porventura ainda não te conheça, e pro Vini, né, que não te conhece, se apresente, fale quem você é e como é ser prima desse cara aqui bonitão. Oi pessoal, eu sou a Nicole, como ele já falou, tenho 22 anos, sou acriana, mas atualmente estou morando no interior de São Paulo, Presidente Prudente, e ser prima do Jonathan, ele ofusca, né, ofusca, né, as pessoas, os parentes, né, porque o cara sabe fazer tudo, então você fica de escanteio sempre. Brincadeira, gente, mas o Jonathan é realmente sensacional, ele tem essa determinação dele, esse foco, né, e é só sucesso. Quem tá com ele, vocês sabem, né? E é isso. Da hora. E estou vestido hoje de Lakers, em homenagem ao meu amigo Vinícius Magalhães, né? Vocês não estão vendo, obviamente, mas estou com camisa do Lakers. Eu não vou dizer que é por causa do calor que faz em Rio Branco, não, que eu tô de regata, mas eu vou dizer que é homenagem ao meu amigo Vini Magalhães, que já participou do plataforma dia 16 de julho de 2024, né, ano passado, e tá retornando aqui em 2025 para participar desse episódio. Vini, se apresente, mano. Boa. Um grande salve aí pro Jonathan, né, o nosso menino do Acre aí. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Nicole, muito prazer também. Eu sou o Vini, né, pra quem não me conhece, sou diretamente de São Paulo, transitando, né, nos últimos anos entre capital e interior sempre, porém agora vou morar realmente ali já no interior. Tô numas correrias de mudança agora, como falei com o Jonathan, tô em semana de mudança realmente aí, então tá sempre uma correria, mas é isso, gente. Mais uma vez aí, prazer falar com vocês, é sempre um prazer estar aqui e agradeço novamente aí o Jonathan pelo convite. Da hora, mano. A gente tá gravando isso pra galera que o episódio vai ao ar depois, obviamente, mas a gente tá gravando isso num domingo de Enem, né? Inclusive, a gente tá gravando isso num domingo que geral tá fazendo suas provinhas. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu fiz Enem na vida, mano. Eu acho que eu só fiz uma vez na vida pra nunca mais. Se Deus me permitir, eu nunca mais vou fazer essa merda. Nossa, eu nunca fiz, eu nunca fiz, cara. Sorte a sua. Nunca fiz. Eu fiz em 2020, né? Tava aquele inferno de pandemia. Nossa. Uma vez só também. Nunca mais. É, e eu lembro que quando eu fiz, eu passei, mano. Eu passei pra música. Eu passei pra algumas disciplinas lá, só que eu queria fazer música. E aí, quando eu fiz, eu não quis mais fazer. Aí eu saí. Dei vaga pra outra pessoa. E eu tenho certeza que a outra pessoa aproveitou bem a vaga que eu liberei, porque eu não era o que eu queria fazer. Eu fui com a ideia romântica de música, sabe? Como se fosse, aqui eu vou tocar uns instrumentos. Eu cheguei lá, história da música 1, história da música 2, partitura, não sei o que, clássica. Eu falei, mano, isso aí eu não quero fazer isso, não. Aí eu saí fora. E eu queria perguntar pra vocês, galera, a gente tá em novembro, né? Chegando no final do ano, acho que já dá pra fazer um panorama. Como é que foi
o ano de vocês? Eu perguntei isso pra Nicole no plataforma quando ela veio aqui, só que ainda era maio, né? Agora vou perguntar isso pra Sim. Nicole já em novembro. Como é que foi o ano da Nicole 2025? Alguma coisa que você pode pontuar pra gente de legal, na vida pessoal, na vida profissional? A Nicole é uma pessoa que quase não tem tempo pra nada, né? E morando em São Paulo, beleza, que é Presidente Prudente, mas ainda é São Paulo. Conta aí pra nós. Bom, esse ano eu comecei a fazer um curso, né, de técnico em administração. Eu tava meio enferrujada nesse quesito estudos, né, que fazia tempo que eu terminei o ensino médio, e é interessante você estar em sala de aula de novo, e assim, é um curso que, mesmo que eu não goste de todas as matérias, mas é bom, assim, você estudar, porque nem sempre você vai estudar tudo que você quer num curso, numa faculdade, né, e realmente, esse ano de 2025 tá bem corrido pra mim, fazia muito tempo que eu ficava fora de casa, assim, sabe, dessa forma, e foi um ano, tá sendo ainda, né, de certa forma, além dessa correria de estudo e trabalho e tudo mais, ainda tem a questão de saúde, né, assim, da minha irmã e tudo mais, que a gente ainda tá, como é que eu posso falar? A gente vai começar uma nova fase agora, né, que ela vai começar a radioterapia dela, então tá sendo um ano, assim, muitas surpresas, na verdade, mas desafiador, exatamente, um ano desafiador, mas, assim, nada que faça a gente desanimar, sabe? Assim, claro que são coisas que exigem da gente uma força, assim, eu não sei, é um otimismo, mas assim, tá sendo um ano desafiador, mas assim, Deus vai dando força pra gente, né, a gente vai conseguindo, e é só por Deus mesmo, porque, não sei, eu fico pensando assim, se a gente fosse deixado a nossa própria mercê, eu não sei onde estaríamos, né, é isso, não tá sendo um ano péssimo, de forma alguma. Eu acredito que há sempre uma coisa boa nessas dificuldades, né? Claro, porque não há vitória sem lutas. É bem clichê isso, na verdade, mas é a verdade, né? Mas é verdade. E é a verdade. E é isso, tá sendo um ano desafiador, mas também um ano de muitas vitórias. Da hora. Antes de passar pro Vini, pra fazer a mesma pergunta, eu vou logo falar do meu ano, porque eu sou um cara que prolixo que fala muita coisa, né? E aí, cara, o meu ano de 2025 também, guardado as devidas proporções, né? Nada comparado ao que a Nicole tá passando com a irmã dela, que inclusive é minha prima também, né? A Tayla. Mas também tem sido um ano desafiador. É o meu último ano na casa dos 20, né? Então, 29 anos. Ano que vem eu já faço 30. Irei 30 ano que vem. Então, foi um ano muito desafiador em muitas áreas. Também na área familiar. Tive alguns problemas com meu irmão do meio, né? Posso dizer assim, que é o do meio, porque eu tenho uma irmã mais nova que eu, e depois vem ele. E foi um ano para eu me entender também como pessoa, foi o ano que eu publiquei meu livro, né, também. Então muitas coisas eu tive que entender assim meio que na marra, e eu sempre fui um cara que eu gostava de olhar pro erro dos outros para não repetir os mesmos erros, né. Então eu sempre fui um cara que, por isso que eu não costumo julgar o erro dos outros, né. Eu acho que tudo serve de aprendizado para mim mesmo, né? A gente às vezes não erra por maldade ou por, nossa, eu quero errar. Às vezes é por falta de experiência, né? Às vezes a gente não teve referência, às vezes a gente não teve um ensinamento dentro de casa, então a gente acaba aqui cometendo certos erros. Eu sempre quis evitar alguns tipos de erros que para mim são cruciais. Esse rodeio todo para chegar na parte que eu tô, né, na área familiar. Era um cara que falava que eu não queria namorar, porque eu não estava preparado, eu queria fazer outras coisas da minha vida. E eu lembro quando o Vinícius passou pela primeira vez de plataforma aqui, né, a gente falou muito sobre isso. Nessa época eu tava muito na vibe, tipo, de morar sozinho, de viver experiências solteiro, e foi muito bom esse período que eu vivi. Mas eu encontrei uma pessoa que ela fez encurtar esse tempo que eu tava de solteirice, né, e de pensar outras coisas da vida, e me deu uma certa maturidade muito, muito bom nesse sentido. Então, esse ano de 2025, em todas as áreas da minha vida foram desafiadoras, mas ao mesmo tempo foram períodos que eu amadureci muito, cara, assim. Não vou dizer que vou chegar nos meus 30 anos, a pessoa, assim, super madura, assim, sabe? Olha que maduro, vai já cair do pé. Tão maduro que é. Mas, vou chegar aos 30 anos mais tranquilo, assim, no sentido de que não coleciono grandes arrependimentos, sabe? Não vou ser aquele cara de, caramba, me arrependi, porque tudo que eu fiz numa proporção que não me prejudicou, e também não fiz numa proporção de que
tá faltando, entendeu? Tipo assim, não é que fiz pouco algumas coisas, eu fiz muito algumas coisas, é sempre aquele equilíbrio legal da vida, né? Uma boa parte da minha vida eu passei dentro de igreja, e algumas partes desse período dentro de igreja foram prejudiciais, mas muitas partes foram muito boas. Depois que eu saí da igreja, passei uma boa parte, uma pequena parte ali experimentando coisas que não era para experimentar, nada de drogas, mas tipo assim, narguilé, que é algo que prejudica muito o pulmão, eu senti na pele isso, e bebendo muito, tipo, e sendo irresponsável, chegando atrasado no trabalho. Nossa, meu supervisor da época me salvou muito, velho, tipo assim, eu era muito irresponsável, muito, muito, muito mesmo. E isso já me serviu de aprendizado para não repetir isso em outros empregos, não repetir isso em outras áreas da vida. Experimentei o lado ruim do Jonathan, sabe? Tipo assim, eu vi o lado ruim do Jonathan e falei, esse lado aqui é um lado que eu não quero tocar, é um lado que eu não quero colocar pra fora, é um lado que eu não quero que as pessoas saibam que ele existe, porque mostrando pra mim mesmo eu já vi que é prejudicial pra mim, imagine para os demais, né? Então, 2025 foi um ano, eu costumava dizer, né, eu não repito mais isso, mas eu costumava dizer que os meus anos ímpar, né, no caso 2025 é um ano ímpar, eram anos mais nebulosos, pra não dizer outras palavras mais densas, né? E esse ano não foi nebuloso, não. Longe disso. Foi um ano muito, muito produtivo, muito legal. Foi um ano que eu fiz um ano de namoro pela primeira vez. Né? Olha só, fiz esse feito, coloquei uma aliança no dedo, algo que eu não pensava, era impensável, né, pro Jonathan de anos atrás. Mas foi um ano que eu tive que cortar algumas relações, cortar o cordão umbilical com a minha família, propriamente também, e mais um ano de bastante amadurecimento. Vini Maga, seu ano. Foi muito bom ser o último, porque aí eu tive um grande tempo também, além de ouvir vocês, eu fui fazer uma reflexão também de como é que foi o meu ano. E o meu ano, gente, ele foi uma verdadeira montanha-russa. Assim, falando de verdade, não foi um ano... Foi um ano de muitas conquistas, mas foi um ano que eu passei um grande susto, também relacionado à saúde da minha família. Né? Então, antes de até contar, Nicole, eu desejo aí todas as melhoras para sua irmã, para a prima do Joe. Tenho certeza aí que esse momento ele é muito delicado, mas que com muita fé e com muita união, realmente, essas coisas dão certo. E elas tendem a melhorar, viu, gente? Porque eu passei um grande susto esse ano, é uma coisa que eu jamais desejaria a ninguém. E esse ano foi um ano que começou feliz, eu não sei se o Jonathan tá vendo aqui, eu até separei uma camisa, Jonathan, para falar muito legal de como foi meu ano, esse ano aqui, ó, o que aconteceu esse ano, né, muito bacana, tem até a data aqui, Jonathan, dia 27 de março de 2025, caramba, né, o ano em que o maior time de São Paulo, aí o Jonathan vai ficar bravo, no quesito torcida, né, Jonathan, talvez só, sim, mas a gente saiu de um jejum aí, de um bom tempo ali, sem títulos, né, eu acho que o último título que a gente tinha ganhado foi um Paulistão também, se eu não me engano foi, acho que 2019, Paulo, né? Em cima do São Paulo, exatamente, sim, com o gol do Wagner Love no final. Exato, foi o último título do Corinthians antes desse, e esse ganhar nas proporções que foi o primeiro título em cima do Palmeiras em casa, foi bem legal. Com todo respeito ao São Paulo, Jonathan, eu também acho que o São Paulo é um grande clássico aqui com o Corinthians, mas falando aqui pra você, o Corinthians e Palmeiras é uma atmosfera muito diferente, Joe, assim, é um negócio completamente diferente. Eu queria muito que você viesse pra São Paulo um dia num clássico desse, não só pra ver o Corinthians e Palmeiras, mas também pra ver um majestoso, né, que é o Corinthians São Paulo também é muito legal, e pra você eu tenho certeza que vai ser mais legal ainda, com né? Certeza. Mas foi uma final muito bacana, então é o que eu falei, eu comecei o ano lá em cima, né, maravilhoso, assim, no critério esporte, vai ser um ano show de bola, e aí começou, né, como eu falei, a montanha-russa, a gente começou a descer, a gente passou um grande apuro com o meu pai esse ano. Meu pai, ele teve uma infecção na vesícula, e essa infecção, ela não foi tratada. Eu não sei se vocês têm alguém assim na família, gente. Vocês têm alguém que... Geralmente são esses homens, sabe? Esses homens mais antigão. Tá sentindo uma dorzinha. Ah, não, vou tomar uma aguinha que melhora. Vou ignorar, não vou no médico. Sim. E meu pai sentindo muito e não falando nada, não comentando nada. Quando foi ver, isso já tava completamente infeccionado. A infecção da vesícula dele passou para outros órgãos. E o meu pai, ele acabou indo pro hospital de emergência. Na cirurgia, né, onde ele foi para remover a vesícula que tava inflamada e também tratar da inflamação dos outros órgãos, ele teve umas 3 paradas cardíacas. Nesse momento, ele quase veio a óbito esse ano. E realmente, assim, eu não tenho muito que
o que falar do meu pai, porque ele é um cara que sempre foi presente na minha vida e é presente até hoje. Ele foi um cara que ele me ensinou muito. Esse ano me fez repensar muito, assim, toda a minha trajetória com ele. Desde sempre, meu pai sempre foi ele muito presente, ele me ensinou muito a ter respeito. Ele é um cara extremamente honesto, digno, trabalhador, sempre trabalhou muito, sempre correu pela família, não só ele como a minha mãe também, e eu sempre tentei ser o mais parecido com ele possível, né, e eu sou muito parecido com ele na personalidade. Eu sempre fui muito brincalhão, puxei muito isso dele, e ver ele naquela situação, ver o que ele passou, foi um grande choque. Então realmente a gente começa muito feliz, aí, nossa, veio um desespero. Meu pai, ele ficou umas 3 semanas na internação, 2 na UTI, tratando, precisou fazer umas 3 cirurgias, a primeira de emergência, depois na recuperação ele teve outros problemas, a infecção não parava, então foi realmente uma novela um pouco mais desafiadora. O Jonathan lembra realmente, né, Jonathan, que eu até acho que foi o único momento da minha vida que eu chorei na empresa, com a ação que eles fizeram de ajuda. Eu acho que eu não lembro, assim, de ter chorado abertamente no Discord por todo mundo falando, quando eu fui agradecer a ação que todo mundo fez pra ajudar ali o meu pai. Foi uma coisa que eu não esperava e que aquilo me emocionou bastante, e aquilo ajudou muito, não só a ação, mas toda a energia positiva. Eu recebi muitas mensagens de apoio, a galera me ajudou muito, e graças a Deus meu pai se livrou dessa. Ele saiu do hospital, melhorou em casa, ficou de repouso, às vezes não ficou tão repouso quanto precisava, porque como eu falei lá no começo, ele é muito teimoso, ele é aquela pessoa que é completamente teimosa em relação à saúde, mas graças a Deus ele tá super bem. Então foi ali uns 2 meses de puro pânico e desespero. E aí, quando isso passou, a minha família sempre esteve ao meu lado. E falando um pouco da Monique, né? Eu acho que é padrão, né, Jonathan? Não tem como fazer um podcast sem citar a Monique aqui, né, cara? É impossível. Mas ela me apoiou muito também, sempre esteve comigo. Eu fui aquela pessoa que nesse momento do hospital era aquele leve e traz pro hospital. Sai, pega uma roupa, leva pro hospital. Pega, não sei, precisa de um chinelo, vai pro hospital. Pega uns documentos dele e vou pro hospital. Então foi muito esse leve e traz. E a Monique sempre esteve muito presente comigo. E aí foi o que eu falei da montanha-russa. A gente caiu e começou a subir. Foi o ano em que eu pedi ela em casamento e ela aceitou. Então foi um ano em que eu fiquei noivo também. Então foi um ano de muita alegria, né? Após isso, eu fiz a primeira viagem com ela. A primeira viagem sozinho, né, diretamente. Nós fomos para Campos do Jordão e lá eu montei todo um esquema na minha cabeça pra gente sair. O pedido de casamento eu tentei fazer da melhor forma possível, da forma que ela gostaria. Eu conheço muito ela, eu conheço muito o que ela gosta, o que ela não gosta, então eu tentei fazer o mais próximo possível do jeito que ela gostava. Foi muito bacana. Ela nem deixou eu pedir, sabe, gente? Jonathan e Nicole nem deixou eu pedir. Quando eu ajoelhei e abri a caixinha, ela já começou a gritar sim, sim, sim. Ou seja, eu não pedi. Eu até falo pra ela que a realidade eu ia pedir pra financiar um carro no nome dela e ela aceitou. Então era mais isso. É que ela não sabe o que eu ia pedir ou não, mas eu falo essa piada, mas ela ver a alegria dela foi contagiante. E aí eu contei também pro meu pai, o meu pai ficou muito emocionado, minha mãe ficou muito emocionada, então foi uma grande alegria. Depois nós fizemos uma viagem em família também, e aí o meu pai foi, após a cirurgia, foi a primeira viagem em família que nós fizemos. E aí, assim, hoje, graças a Deus, a montanha-russa ela não abaixou, muito pelo contrário, a gente manteve um ano muito bom, porque além de ficar noivos, foi o ano que eu e ela também conseguimos conquistar o nosso apartamento. Era um desejo nosso de muito tempo, de morar junto. Então toda essa correria aí que o Jonathan tá sabendo dessa semana é pra isso. Foi uma semana ali onde a minha mãe mudou de casa. Então minha mãe, ela saiu de uma casa e foi pra outra. E aí as coisas que eram minhas e da Moni, a gente trouxe aqui um caminhão pro interior de São Paulo e estamos levando novamente pro centro, que aí o nosso apartamento vai ser mais pra São Paulo ali mesmo, na cidade de Carapicuíba. A gente vai acabar morando pra lá agora. E assim, gente, falando que eu passei ontem foi um dia completamente cansativo, eu fiquei completamente estourado. Só que quando eu vi o apartamento já com as nossas coisas, eu confesso que a lágrima quis cair um pouquinho, sabe? Você fica um pouco emocionado, você fala, a parte difícil já passou,
passou, as coisas grandes já foram, agora é só a gente arrumar pra deixar do nosso jeitinho. Foi o ano em que nós escolhemos também já o local pro casamento, então a gente já acabou escolhendo. O casamento ele vai ser, a gente vai começar os pagamentos ali com um pouco de antecedência, o casamento tá programado só pra 2027, mas até lá tenho certeza que a gente vai organizar muita coisa, então a gente já conseguiu escolher o local também, então é um ano muito bacana. O casamento civil tá programado para o ano que vem, não para 2027, mas sim pro ano que vem. Que ela passou aqui, eu tô falando das minhas conquistas de 2025, bebê. Entendeu? O ano de 2025, meu amor. É isso. Então, a gente tá muito feliz. Eu tô completamente quebrado, pessoal, falando de verdade, a mudança acabou comigo, mas valeu muito a pena. E espero que esse ano ainda termine nessa vibe, tá? Mas foi uma loucura. 2025 foi uma correria, assim, realmente muito absurda. Em 2026 você vai ser hexa e vai casar, olha só. Ô, louco, aí eu tô torcendo. Eu falo que a última Copa do Mundo foi muito traumatizante. A minha irmã tá aqui ouvindo também, ela não me deixa mentir, eu e ela, a gente sempre gostou muito de futebol. Eu tenho uma irmã mais nova, tá, pessoal? Ela tem uma diferença de 3 anos de idade. E eu lembro como se fosse ontem, Joe. Prorrogação, Neymar faz aquela tabelinha ali na pequena área, faz o gol. E ela começa a gritar de felicidade e assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, vai ser campeão. Era um sentimento assim de alegria, e aqueles 4 minutos a gente sobe a marcação de uma forma juvenil e aí toma aquele gol. E aí eu falei pra Bianca, eu falei, meu Deus, aquilo acabou comigo. Então essa Copa eu confesso que eu tô começando ela triste. Achei o Brasil um time muito que pode surpreender às vezes, né? Então não acho que é totalmente perdido, eu acho que é muito difícil, pra ser muito sincero, muito difícil, mas eu não acho impossível não, cara. Eu não acho impossível não. E aí, gente, aqui é Duda Modesto, tô passando aqui para parabenizar o meu amigo Jonathan pela marca de 600 episódios do Teólogo de Quinta, esse podcast que eu já fui convidada algumas vezes, amei, adoro, e que venham mais 600 episódios e muito sucesso. Valeu! Queria perguntar agora para trazer a Nicole de novo para a conversa, né? É sobre essa marca de 600 episódios do meu podcast. Para você, Nicole, que acompanha às vezes até um pouco mais de perto, porque a gente troca ideia, às vezes a gente conversa às vezes sobre o podcast. O que você tem a dizer sobre essa marca de 600 episódios e o que você pôde acompanhar esse ano do podcast? Se você acompanhou alguma coisa, né? Olha, 600 é uma marca assim mostra muito a tua determinação e, como eu já falei, o teu foco, né? Porque 600 não é 6, gente, é 600. Então, caramba, Jonathan, você, cara, demais. E a gente percebeu mesmo, assim, que igual o Vini falou, né, esse ano a gente acompanhou aí o seu crescimento, também a questão do livro, né, foi uma coisa, assim, bem legal mesmo. Cara, eu não tenho muitos adjetivos aqui pra falar, mas você sabe que eu sou sua fã, qualquer coisa que você fizer eu vou estar acompanhando, e é isso. O livro dele, Nicole, tinha na empresa tinha toda uma programação pra gente se encontrar no mês passado, infelizmente acabou não rolando. O Jonathan me prometeu levar o livro autografado dele, mas foi adiado, que agora ele vai me levar autografado em, acredito que março, se eu não me engano, do próximo ano. Então eu vou fazer questão ali, eu falei pra ele, eu só vou ler ele quando você trouxer ele pra mim autografado, porque eu achei muito incrível, eu achei muito bacana a disposição que ele tem. Não é fácil, né, você fazer 600 episódios de um podcast, também escrever um livro é muita coisa. Escrever cara. Um livro, não é pra qualquer um, isso não é pra qualquer um. É verdade. É de se parabenizar mesmo, cara. Inclusive, lá no meu Instagram tem um review da Nicole, viu? Que a Nicole fez um review pra mim, é o meu pedido. Se você não comprar com aquele review ali, meu amigo... Gente, eu tenho que gravar outro. Naquele dia,
Não, eu não estava assim no meu melhor momento. Eu não sei, quem viu, eu tava meio estranha. Mano, esse ano 2025, agora falando propriamente do podcast, né, foi um ano muito, muito bom, assim, em vários sentidos, velho, porque a cada ano que passa, eu tenho um desafio de chegar em pessoas que eu quero chegar, né, em relação a resultado, em relação também a convidados, cara. Eu consegui gravar esse ano com a Miri, é um rapper de São Paulo, né, pra quem não sabe. Ele é um rapper que eu escuto desde 2012, mano, eu acho, 2012 pra 2013. E assim, quando eu convidei ele aceitou e ele falou, mano, vamos gravar. Eu falei, caramba, mano, isso aqui é inimaginável, velho. É inimaginável. Porque eu sempre gosto de lembrar lá do meu começo, sabe? Tipo, lá o Jonathan lá do Rosalinda, né, que morava no conjunto habitacional, e que ia pra biblioteca pública da cidade estudar. E eu via ele no fone de ouvido, tipo, e gravar com ele foi incrível, mano. E ele me tratou, assim, muito, muito, muito bem mesmo. E ele bateu o recorde, né, de audiência, né? Ele foi o podcast mais ouvido, a plataforma mais ouvida até agora. Ele bateu o recorde de gente que tava aí como sendo mais ouvido, porque ele compartilhou no Instagram dele, ele divulgou. Então, a galera do rap, né, que acompanha ele, veio em peso ouvir o podcast, então deu um boom, assim, muito grande. E não só isso, né? Eu sempre gosto de falar que eu sou um cara que eu não gosto de me prender aos números, porque os números do podcast em áudio são muito diferentes do podcast em vídeo. É outra coisa, é outro mundo, na verdade, né? Sabe o futebol masculino e o futebol feminino? É outra realidade, são coisas diferentes, né? Então não tem como comparar. Mas eu sou um cara que me prendo às conversas mesmo, né? E esse ano tive muita conversa com gente muito da hora, que me agregou muito, assim. Então isso também me deu um certo up nesse sentido de gravação, porque, como vocês falaram, realmente é muito desafiador trabalhar CLT, gravar podcast, dar tempo pra namorada, dar tempo pros amigos, escrever livro, tanto que o próximo livro acho que vai sair só 2027 ou 28, porque não é só escrever, é viver também, né? Meus livros não são historinhas contadas, são a minha própria história, então Sim. E é desafiador colocar histórias pessoais no papel. Eu acho que é muito mais fácil falar, tipo assim, falar dos seus problemas, falar das suas coisas, do que colocar em papel, que você tem mais liberdade, mais tempo, e também são palavras, né? Engraçado isso, porque tipo, as palavras faladas soam de uma forma, mas as palavras escritas são totalmente diferentes, né? Inclusive, a minha namorada lendo meu livro foi muito engraçado, que ela ficava toda olhando para mim e eu sempre ficava lembrando ela, isso é antes de te conhecer, isso é antes de te conhecer. A Nicole lê o livro, então a Nicole sabe que tem coisas lá muito, né? Coisas lá muito, muito abertas, assim, né? Se é que você me entende, Vini Magalhães. Não, tem que deixar sempre muito claro, né? A gente sempre teve uma vida antes. É sempre importante lembrar. E eu concordo muito com isso, cara, porque eu tô numa pegada de ficar já pensando em votos, né? E eu não tenho uma facilidade pra escrever, eu também preferia falar. Às vezes eu acho que seria melhor dar um open mic ali pra mim. Falar, ó, você tem 3 minutos, improvisa aí, sabe? Eu não sei, às vezes eu acho que eu me sentiria até mais confortável, às vezes no improviso. Eu tenho muita dificuldade mesmo ali de escrever aquilo que eu sinto, escrever o que eu tô pensando, o que eu tô vivendo, o que eu quero viver. Eu tenho muita dificuldade nisso. E é aquilo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito emotivona, bem emotivo. Eu também pensando, o que eu posso escrever que eu consiga falar e não ficar chorando também não conseguir falar. Uns negócios assim. Então é muito desafiador e é muito diferente. Também sempre achei, é muito diferente. É muito diferente. Inclusive, tipo, eu sou um cara que escrevo cartas, né? Pra minha namorada, né? Eu sei que é bem... Como é que é? É bem infantil, né? Mas eu gosto de fazer isso. E é justamente por achar diferente, cara. Tipo, as palavras escritas. Às vezes eu tô inspirado, eu tô aqui em casa, às vezes eu tô trabalhando mesmo. Tipo, tô trabalhando, me vem uma ideia, pego o meu caderno, que eu comprei um caderno, né? Pego meu caderno e começo a escrever pra ela, tipo, falo alguma coisa que eu tô sentindo. Inclusive, um dia desse eu tava aéreo aqui, eu tive uma ideia e comecei a escrever no meu bloco de notas. Só que eu comecei a escrever no meu bloco de notas como se fosse uma poesia, né? E aí depois eu tava vendo que eu tava falando pra ela. E já é mais uma coisinha. E ela guarda todas as minhas cartinhas no potinho lá. Ela guarda desde a primeira. E eu sempre vou escrever cartas justamente por achar diferente. Vocês têm mania de escrever cartas pra alguém? Não só necessariamente pro seu cônjuge, né? Mas, sei lá, pra pai, pra mãe. Eu ia falar que eu não. Por motivos de caligrafia, primeiramente. Eu acho que eu não tenho uma letra tão bonita. A minha é feia também.
Então, às vezes, eu acho que a pessoa que vai pegar a carta, qualquer um, seja a Monique ou seja qualquer pessoa, vai pegar e vai falar o que será que ele quis escrever. Então, não, eu não tenho muito costume, muitas vezes até por conta disso. Teve uma vez que eu escrevi uma cartinha frente e verso pra Monique, eu vi a luta que ela tentava pra ler, às vezes. O começo tava top, mas quem escreve sabe que depois que a mão vai cansando, o nível médico começa a chegar e aí você já começa a ficar meio garranchinho já. Paracetamol 20mg. O último parágrafo era tipo isso. Ibuprofeno, 2 não sei o que. Era tipo isso. Mas eu não tenho esse costume, não. Você, Nicole, eu não. Pior que não, carta mesmo não. Sim, muito dificilmente eu escrevo uma coisa ou outra que vem na minha mente, né? Principalmente quando eu tô caminhando. Antigamente eu ia do trabalho pro curso andando e dava, eu acho que uns 2 quilômetros. E enquanto isso eu ia, sei lá, de vez em quando aparecia uma coisa assim. Só que às vezes eu tinha preguiça de escrever, né? Então se perde, né? As coisas vão se perdendo. Mas não tenho costume. Eu acho inclusive que eu deveria começar a escrever mais. Assim, escrever, né? Na verdade, porque raramente eu escrevo, mas não tenho, não. Eu acho muito bonitinho, tá? Você falou que é infantil, que não sei o que, eu não acho. Eu acho uma coisa bem... diferente, né? É maravilhoso. Sim, não sai de moda, não sai de moda. É uma coisa fofa. Exato, concordo. E eu desde criança que sou assim, tá? Eu escrevi a cartinha pra professora, mano. E é engraçado também, né, mano? Às vezes eu tento lembrar, assim, puxar na lembrança momentos em que eu fui zoado por ser assim. E eu não lembro, velho. Na moral, eu queria ter uma história triste pra contar, mano. Eu sofri bullying por ser romântico. Eu sofri, mano. Nunca... Tipo assim, eu lembro. Agora, isso eu lembro. Eu lembro que quando a gente era criança, tipo, na escola, eu acho que era 3ª ou 2ª série, tinha uma guerrinha entre meninos contra meninas. Então, mas é tipo meio que pega-pega, sabe? É brincadeira da barra. Eu não sei como é que fala em São Paulo, Vini, se é barra também. Quando você corre atrás da pessoa, encosta nela e ela tem que pegar os outros? Eu não sei agora que é brincadeira da barra. Barra é quando tem um lugar, e lá é a barra. Vamos supor, tipo, é como se fosse, tem que triscar nesse ponto. As pessoas não podem deixar você triscar nesse ponto. Então, por exemplo, os homens protegem a barra e as meninas têm que triscar na barra. Ah, entendi. Entendeu? Olha, eu confesso que eu conheço por bandeirinha, a gente chamava de bandeirinha também, só que eu não sei se é essa proposta, assim, que era um quadrado no chão. Assim, é parecido, né, mas, enfim. A bandeirinha começa você puxando os outros, né, uma linha no meio, você puxando, e a bandeirinha lá, e o objetivo é buscar a bandeirinha. A barra joga todo mundo pra rua, e aí as pessoas têm que ir atrás das outras. Aí o objetivo é triscar na barra. Triscou na barra, tá protegido. Entendi. São 2 brincadeiras diferentes. Enfim, entendi. A geração nova não vai saber, né? Eu novo eu era muito de bola, futebol. E qualquer brincadeira que envolvia qualquer coisa assim, um pouquinho mais parecida com esporte. Ou se eu não tava jogando bola, eu tava jogando taco. Aqui é taco, não sei como é aí. Aqui é bet. Bet, isso. Nossa, muito bom. Perfeito. Então, aqui em São Paulo é taco. Aí era mais isso também. Quantas bolinhas de tênis a gente já perdeu na rua. Nossa, que demais. Só que o que eu mais jogava era futebol, gente. Eu praticamente não tinha dedão. O meu dedão, ele era reto, ele acabava na unha. Que o que eu perdi a tampa dele era todo dia perdendo tampa do dedão. Todo dia. Que você, eu jogava bola na rua o dia todo. Caramba, brincar na rua é algo que tá em extinção, né, mano? Cara, eu vou falar pra você que eu fiquei muito feliz quando eu vi umas crianças brincando na rua aqui perto da casa nova da minha mãe. A gente tava agilizando com a mudança, e aí eu vi umas crianças jogando bola com um golzinho de chinelo. Da hora, mano. Numa rua que era meio descida, e parecia mesmo quando eu jogava, porque quando eu jogava a minha rua também era meio descida, então quem ganhava escolhia o campo de cima, né, pra atacar na descida. Era muito isso. E eu senti também que esses meninos estavam muito provavelmente do mesmo jeito, jogando pra também atacar na descida, e vi jogando assim, bola, e só de ver os golzinhos com chinelo, aquilo já me lembrou muita coisa do que eu jogava, e era muito legal, assim, a minha rua contra a rua do lado, rua de cima contra a rua de baixo, rua não sei o que contra a rua não sei o que, valendo uma dolly ali na vendinha, era tipo isso. E no interior, às vezes ainda acontece, assim, no interior de São Paulo,
aqui, a minha mãe mora em Boituva. E de vez em quando, em algumas ruas que não são tão movimentadas, a gente vê umas crianças brincando na rua. Que eu, particularmente, em Osasco e Carapicuíba, que é onde eu mais fico, não vejo, de forma alguma. Não vejo mais. Até pela quantidade de carro, gente. Eu tava percebendo isso agora. Quanto carro tem na rua aqui em São Paulo é muito, cara. Assim, tem uma rua que não tem uns 10, 15 carros parados, cara. É um negócio assim. Então, às vezes até por esse movimento e tudo, as crianças não brincam mais. Né? É perigoso também, né? A criminalidade também é. Exato. Aí onde você mora, Nicole? Tem criança brincando na rua? Olha, bem difícil também, viu? Apesar de que é interior, né, mas bem difícil. Eu nem lembro se eu já cheguei a ver alguém aqui brincando assim na rua. Muito difícil mesmo. Mas assim, você passa assim em praça, tem aquelas quadras, né? Lá geralmente tem mais gente, só que na rua mesmo, não. Inclusive, esse negócio de quadra foi uma reflexão que eu tive com um amigo meu um dia desse, velho. Por um dia que a gente foi ver o jogo do Galo no estádio. E lá perto da Arena da Floresta, pro Vini que não sabe, né, é um estádio de futebol, que se chama Arena da Floresta. Inclusive o Bruno, um amigo nosso, falou, caramba, tudo no Acre tem a ver com floresta? E eu falei, sim, claro. Sim, cara, bem-vindo. Aqui é a floresta. Aqui tudo tem a ver com floresta, com cultura indígena também. A Oca, né, por exemplo, é o lugar que a gente vai tirar um documento. E aí, mano, a gente teve essa reflexão. E fizeram muitas quadras, né, tipo... Eu lembro que quando eu era criança, a gente jogava na rua, mano, terreno baldio. O campo que eu joguei a minha infância toda era um terreno baldio. Hoje tem uma casa lá, o dono lá construiu uma casa. Era um terreno baldio que era rua, as pessoas passavam por lá. Quando as pessoas passavam, a gente tinha que parar de jogar, esperar as pessoas passarem, e aí depois voltar a jogar de novo. E hoje não, hoje qualquer esquina que você vá, mano, qualquer tipo lugar que você vá, tem 1 ou 2 quadras de futebol. Eu moro em periferia, né, tipo periferia de Rio Branco, aqui no Chico Mendes, que é o bairro Chico Mendes Vitória, né, são bairros adjacentes. Eu posso contar 3 quadras perto aqui da minha casa que tem pra jogar bola, tá ligado? E criança na rua, mano, assim, os filhos da minha namorada brincam vez ou outra na rua, mas é aquela brincadeira, tipo assim, os amigos estão se encontrando pra conversar e aí vão brincar. Não é mais que nem... Quando a gente era criança, por exemplo, que a gente se reunia para brincar de bete, ou se reunia para jogar bola, ou se reunia para soltar pipa, se reunia para um objetivo, né, para fazer alguma coisa, e não para ficar, tipo, só resenhando, conversando. Eu não sou pai, né, mas assim, por mais que eu ache saudável, né, criança brincar na rua, reduzir o tempo de tela, né, que eu acho prejudicial, para adultos, inclusive, eu acho que para mim mesmo, eu tô tentando, é difícil, mas tô tentando reduzir meu tempo de tela, mano. Parar de ver... Eu já passo muito tempo na tela trabalhando, né? Aí, tipo, parar de ver filme, parar de ver YouTube, que eu consumo muito YouTube, pra ler um livro, pra pegar um caderno, então pra simplesmente não olhar pra tela nenhuma, sabe? Que é difícil, cara. É muito difícil. Não, eu não sei nem o que eu vou fazer. Essa semana eu tô pensando em assistir um monte de série, eu tô até passando mal, assim. Porque como a gente ficou fazendo mudança, eu tô há uma semana sem assistir nada. Realmente, assim, eu saio do trabalho, desde segunda-feira eu tô fazendo isso. Bati o ponto no trabalho, pega a caixa, descarrega a caixa, pega a caixa, descarrega a caixa. Aí você já fica morto, você toma um banho, dorme, vai trabalhar no outro dia. Aí na sexta-feira foi mudança o dia todo. Ontem foi mudança o dia todo. E, assim, tem várias séries que eu quero assistir. Eu fiquei sabendo aí de séries legais na Netflix, uma que o pessoal comentou no trabalho também lá, sobre algumas pessoas lá que foram presas, assim, personalidades famosas ali, que parece que tá bem hype, assim, essa série, eu esqueci o nome. Tremembé, né, eu acho. Isso, Tremembé. Não assisti, não consegui ver. Todo mundo comentando sobre essa série, eu não tinha 1 minuto pra ligar uma tela pra assistir. Tem uma série adolescente, que aí podem me julgar à vontade, mas, gente, como é legal um drama adolescente, tipo um Verão que Mudou Minha Vida, sabe? Nossa, mano, top. Acho top. Tem uma que a gente tá aqui esperando pra assistir hoje. Não sei se todo mundo assistiu. Ela se chama Maxton Hall, na Prime. Já ouvi falar. Cara, eu e minha noiva, Nicole, a gente assistiu. E, cara, nossa, é um draminha, tipo, muito louco. Escolar, não é? Uma coisa assim, escolar. Segredos. Não, isso, ó, é top. É igual, o filme favorito da minha noiva, Nicole, é Para Todos os Garotos que Já Amei. Sim. Nossa, é o filme favorito. Já assisti. Nossa, é o filme favorito dela. Ela adora. E é uma série muito nessa pegadinha mesmo. Então é muito boa. E aí, a gente recomenda pra minha irmã. Minha irmã assistiu, gostou também. E aí parece que a segunda temporada lançou... Foi ontem?
ontem antes de ontem, se eu não me engano, ontem já. Então, tá todo mundo se coçando realmente pra assistir, talvez já. Então, essa redução de tela, João, é muito difícil. Pra mim, relacionada a filmes e séries. YouTube, eu acho que é até um roubo na lista, porque o único canal que eu assisto no YouTube ativamente é o canal Piuí, que é sobre filmes e séries. Então é tipo, é meio que um roubo. Eu não tô parando de ver conteúdo sobre filmes, conteúdo sobre séries. Então é bem isso. Pra mim a maior dificuldade é essa, de tela mesmo ali. É o que eu mais tenho dificuldade de largar. Sim. Eu infelizmente, ou felizmente, eu namoro com uma pessoa que não gosta de assistir filme, não gosta de assistir série. E assim, é uma luta ela assistir alguma coisa comigo. A última coisa que a gente assistiu junto foi um documentário, acho que inclusive eu recomendo pra vocês um documentário da Netflix, que é sobre as crianças perdidas na floresta, acho que na Colômbia. Um avião caiu e a mãe delas morreram. Cara, é muito da hora esse documentário. É uma hora e pouco. É um documentário só, não são episódios, não. Foi a última coisa que a gente assistiu junto, assim. A gente assistiu Titanic, né? Porque eu tenho um pacto comigo mesmo de todo ano assistir Titanic, né? Uma vez no ano, que é meu filme favorito. Né? Caraca, meu filme favorito o filme favorito é Titanic? É. Titanic, desde criança. Top. Nunca o seu, mudei Nicole, qual que é o seu filme favorito, assim, de todos? Top 1. Nossa, agora... A Nicole Olha, é uma mulher muito precisa. Nossa, eu sou mesmo, eu sou. Mas é assim, não é que é só pelo filme, sabe? Eu vou colocar uma aqui porque eu já li o livro e eu amo o livro. Já li 3 vezes, e então, mesmo que o filme não seja tão fiel assim ao livro, mas é por toda a história, sabe? Por todo os sentimentos que eu tenho pelo livro em si. Mas eu vou colocar aqui Orgulho e Preconceito, de 2005, porque mesmo que não seja fiel, como eu já falei, mas é um filme muito bonito, sabe? A fotografia, os atores, assim, então vou colocar Orgulho e Preconceito, de 2005. Muito lindo. Sobre o que esse filme? Bom, como o próprio nome já diz, assim, é como as pessoas, elas têm preconceito, e quando a gente fala preconceito, a gente acha que é só pensar mal de uma pessoa, mas toda a obra, ela também mostra como uma pessoa pensa bem de uma pessoa que não é boa, entendeu? Então é preconceito dos dois lados. Mas é uma história, é um clássico, né, Orgulho e Preconceito, do século XIX. Assim, vou dar um resumo rapidinho aqui pra vocês. É uma família de 5, o casal tem 5 filhas, né, e naquele tempo a propriedade, né, ali todas as rendas seriam passadas pro filho homem, só que o cara, o pai não tem filho homem, então as filhas, assim que ele morrer, estariam lascadas, né, no olho da rua, e a mãe delas é meio louca, sabe, assim, doida, querendo casar elas, só que as 2 mais velhas, elas são as mais sensatas, assim, e aí elas conhecem 2 caras lá, e um é muito, assim, muito bonzinho, sabe, só que o amigo dele você olha assim, você fala, eu não acredito que esse traste fez o que fez. Só que aí depois, eu não vou falar assim, eu ia falar assim, vocês vão se apaixonar por eles, mas não vou, porque vocês são homens, né? Mas assim, a gente começa o filme, pra quem não conhece a história, você fala, não acredito que esse é o protagonista, mas vai passando, sabe? E vai ficando tudo muito interessante. Porque são personagens muito, muito profundos, assim, e eles têm uns motivos, sabe? Então, em determinado momento, você entende tudo que acontece. Mas é muito bom. Orgulho e Preconceito. Da hora. Assistam depois, se vocês conseguirem. Acho que vocês vão achar meio bobinho, gente. Não, mas você recomendaria, tipo, eu percebi, você é mais fã do livro do que até do filme. Mas o filme, Sim. Você falou que ele não é muito fiel. Não é. Realmente, então você acha que seria melhor ler o livro? Ou você acha que o livro aprofundaria mais na história? O livro aprofundaria mais. E também tem uma série desse mesmo livro, de 1995. Nossa, eu amo, porque assim, sabe quando as pessoas pegam o livro como roteiro, assim, exatamente, cada ponto, Então, só que assim, são vários episódios, acho que são 6 episódios, assim, então, às vezes a pessoa não tem paciência, né, pra assistir 6 episódios de uma coisa assim, ainda mais que é legendado, mas assim, é que assim, também é um livro, não é todo mundo que tem paciência pra ler, né, ainda mais por ser um clássico, assim, tem umas palavras meio difíceis, e as pessoas às vezes não gostam muito da linguagem. Eu acho assim que é um bom início, sabe? Vou assistir aqui o filme, aí se a pessoa gostar, sei lá, às vezes a pessoa vai atrás do livro, né? Legal. Mas eu recomendo muito. O único filme que é inspirado num livro que eu assisti e eu vi que ficou bom, não porque ficou fiel, porque não ficou nada a ver, mas ficou bom assim, tipo assim, nunca
li o livro, vou assistir o filme, é bom. Li o livro e vou assistir o filme. Não é fiel, mas também ficou bom. É O Amor para Recordar. Eu li O Amor para Recordar, tenho nesse livro, lá está lá na minha mãe. Eu já li esse livro 3 vezes. Como para recordar. Eu acho ele muito lindo, eu acho ele muito coeso, eu acho ele muito... Não é um livro arrastado, é um livro de romance, né? Mas não é um livro arrastado, é um livro que conta a história do pai, da menina, enfim. Mas o filme não me deixou puto. Diferente daquele lá, eu não vou lembrar agora qual é, mas é um que o cara é um soldado, ele vai pra guerra... Como é que é o nome? Querido John, né? Querido John. Diferente desse que me deixou puto. Porque, mano, é outra coisa. É outra coisa. Os caras pegaram o livro... Pegaram o nome do livro e nem isso. Exato. É totalmente diferente. Eu falei, mano, vai tomar no cu. Por que tu tá se apropriando do nome Querido John pra fazer uma obra que não tem nada a ver, entendeu? Chega a ser uma ofensa, né, ao autor. E vocês assistiram o É Assim Que Acaba, da Blake Lively lá, a esposa do Ryan Reynolds? Vocês assistiram daquele filme? Não assisti. Cara, é um filme baseado em um livro, pelo que eu entendi também. Sim. A Monique me falou. Isso foi toda a Monique que me apresentou, tanto o livro quanto o filme. Que é um filme que conta, assim, o tema é violência doméstica, né? E aí o filme começou e realmente, assim, eu não, infelizmente, eu não tenho o costume de ler livros. E aí a Monique, tipo assim, a gente assistiu esse filme. O filme tava no hype e tudo, ela queria ir ver no cinema, aí a gente acabou não vendo no cinema porque lançou junto com o Deadpool também, a gente também não foi, aí foi a família lá, assistiu o Deadpool na hora, tudo, e aí eu falei pra ela, não, vamos assistir o É Assim Que Acaba também, que eu acho que vai ser legal pra gente assistir. Filme, gente, começa muito... Às vezes começa muito parado, mas a história é muito boa. Conta um pouco da perspectiva ali de como às vezes passa na cabeça da mulher isso, sabe? Que às vezes uma agressão acontece e aí ela na cabeça dela, foi um acidente, foi alguma coisa, é um negócio assim, tipo, ela entra num estado de negação, uma parada assim. E aí o filme, gente, é sério, eu gostei bastante. O filme é muito bom, eu gostei bastante do final do filme também, mas assim, era o filme que eu lembro de ser adaptado para livro, que ela falou, e aí ela comprou o livro também. É completamente fora dos filmes que eu sou acostumado a assistir, gente. Eu sou muito nerd. Falando assim de coração aqui pra vocês, sou muito nerd. Então, tudo que é super-herói, eu assisto. Tudo que é super-herói. Star Wars, nossa, assisto todos, os antigos, os novos, as séries, tudo. Mas, gente, o meu filme top 1 é Django Livre, do Tarantino. Não sei se vocês já assistiram. Eu nunca gostei, velho. Não consigo. Nossa, já ouvi falar, mas não assisti. Claro. Jonathan, que isso, cara. Não, pra mim é o filme top 1. Esse, e assim, eu ainda fico colocando ali junto o Bastardos Inglórios do Tarantino também. Eu acho que os filmes do Tarantino eu gosto bastante. Eu gosto de quase todos dele. Eu era uma vez em Hollywood, também quase entra no meu top 3. Muito bom. Mas, gente, o Django, que final foda. Nossa, eu acho que é um dos melhores finais de filme que eu já vi na minha vida, sabe? Do Django. Eu gosto muito, gente, de verdade. Mas eu como não tenho muito costume de ler, gente, às vezes eu fico muito na diferença, né? Eu não sei muito que é a história do livro. Então, quando você falou, Nicole, do Orgulho e Preconceito, eu falei, cara, mas pelo jeito que ela tá falando, é de novo aquela situação onde o livro é extremamente, fortemente rico e a adaptação do filme traz um pouco, mas não traz tudo. É o que a gente passa, como eu falei que eu sou nerd, o que a gente passa com Harry Potter. Eu acho que Harry Potter eu ia gostar muito mais se eu tivesse lido todos os livros. E eu gosto de todos os filmes, né? Mas tem muito disso. Eu acho que o livro ele é muito mais profundo. A história é muito mais rica. Geralmente, tipo assim, se a pessoa não for muito nerdola, ela consegue separar, né, o que é o livro e o que, tipo assim, que nem eu dei o exemplo, né, do Amor para Recordar. Eu consigo separar que, certas coisas para adaptar para o cinema tem que mudar mesmo, tem que fazer. Sim. O que eu sou contra é você mudar totalmente, velho. Tipo assim, querido John. Mano, você mudar totalmente, aí eu acho uma falta de respeito com o cara que lê o livro, entendeu? O leitor do livro, né? Tipo assim, porque você tá vendendo o filme como se fosse uma adaptação de um livro. Pra falar de filme, mano, Joe, se um dia você for fazer um episódio só sobre filme, cara, pra falar assim, mano, o tema é filmes. Falar do Oscar. Exato. Tipo assim, mano, fazer um podcast pré-Oscar, tá ligado? Cara, mano, boa ideia, inclusive.
Não, pode ter certeza. Você pega os indicados, mano. Nossa, a gente assiste os filmes e dá nossas opiniões. Eu adoro, de verdade. Adoro. Nossa. Jogos Vorazes, vocês assistiram já? Eu assisti, eu achei top, mano. Sim. Gente, Eu assisti por influência dela. Tem Eu gostei mais de quase três? todos. tem 4 da trilogia, porque são 3 livros, né? Aí tem 4 filmes, só que agora lançou mais um de antes, e parece que estão lançando uma série, né, do Haymitch, acho que é alguma coisa assim. É do 1 e do 2, o terceiro eu já achei forçado demais. É que assim, o segundo pra mim é um ícone. O Em Chamas, cara, eu acho que ficou bem fiel. É maravilhoso aquele filme. E depressivo, né? Extremamente depressivo, porque misericórdia. Sério, eu acho que eu fiquei umas 2 semanas tentando me recuperar depois que eu terminei de ler, porque é muita coisa. A autora, ela consegue escrever, assim, de uma forma tão... Sério, parece que você tá sofrendo por um parente seu que se foi, que sofreu e que... É muito bom. Muito bom. Eu queria fazer só um asterisco aqui que não tem nada a ver com o assunto, é que a Nicole ainda não perdeu o sotaque de acreana. Mesmo morando há tanto tempo em São Paulo, ela ainda nem tem vou perder, em nome de Jesus. Não dá. Ela ainda tem umas características de acreana. Olha, eu não... É porque assim, eu já vim pra cá já com, acho que 18 anos, 19, eu acho. Então, assim, nada contra o sotaque daqui, de nada, né? Quem sou eu? Mas é que eu acho muito bonito o sotaque do Acre. E eu também não consigo falar igual também, então é minha forma de falar, assim, né? E eu gosto muito do sotaque acreano também. Aquela questão também do traço da sua raiz, né? Sim. Tipo, de você cresceu, viveu e cresceu lá, então você, assim, eu acho que, como você já veio com 19, você vai ficar aqui, você vai ouvir um monte de mano, meu truta, um monte de gíria assim, mas não perde. Sim, as pessoas que estão fora não perdem. Isso eu acho muito legal. É, muito bom, mano. Porque geralmente a gente que mora onde a gente mora, a gente não percebe que a gente tem sotaque, né? Sim, tem sotaque, né? É isso. Aí quando a gente escuta outro acreano falar de outro local, a primeira vez que eu vim perceber que o acreano tinha sotaque, foi quando, eu sempre falo isso, né? Foi quando eu vi a entrevista da Gleice no Vênus Podcast. Quando eu vi ela falando com as meninas, foi que eu vim perceber. O meu amigo, o meu editor, né? Eu tinha um editor no podcast, o Fio, que ele é de Pernambuco, né? E ele sempre falava isso pra mim, vocês têm uma forma de falar diferente, vocês, tipo, puxam na hora de falar farinha, vocês puxam o in, vocês falam farinha. Eu não sei imitar como a gente fala, mas tem um jeito sutil de falar as coisas, né? E aí eu não... cortar também as últimas palavras, eu percebi também, porque, meu Deus, eu vou ter muito cuidado com o que eu vou falar agora, mas eu, por ser uma pessoa chata com o português, eu não tenho tanto sotaque de acreano, porque eu evito falar errado, mas eu sei que não é falar errado, tá? Pelo amor de Deus. Eu sei que é sotaque, é formas de falar. Sim. Eu gravei recentemente com o David de Menezes, que é um cantor acreano, e ele canta acreanices, ou seja, ele canta sobre o Acre. As músicas dele são sobre a seringa, sobre o rio, enfim. E ele falou nesse bate-papo que ele fala como... Ele canta como eles falam mesmo, como a gente fala. Acreano não fala mesmo, acreano fala mesmo. Então ele na música ele coloca mesmo. E aí eu achei muito bonito ele falar isso, cara. Achei muito legal. Eu, Jonathan Fernandes, individualmente, não gosto de falar mesmo. Eu gosto de falar o certo, mesmo. Então, por isso que não fica muito característico. Mas quando eu, sei lá, eu escuto a minha mãe falar, minha namorada mesmo falar, falei, caramba, tá aqui o sotaque do acreano, é esse aqui, mano. É a rijanga, a riégua. Mesmo. Sim. A gente costuma falar assim, eu acho muito bonitinho mesmo, velho. E tem também muita coisa que a gente compartilha com o Nordeste, né? Então, algumas coisas tipo, lá na Baixa da Égua, esse tipo de coisa assim. É muito bom. Muito bom. Fala pessoal, Tony Albuquerque aqui pra mandar, né, um salve, um alô aí pra todos os ouvintes e parabenizar, né, por essa meta alcançada aí, esse número altíssimo, né? Eu participei ali da gravação do número 300. Falei, caramba, isso vai longe. E chegamos longe, né? Estamos aí no número 600. Então, meus parabéns e gratidão a todos os ouvintes também. E parabéns, Jonathan, pelo trampo, todo o empenho dedicado há anos que você vem trabalhando
nesse seu podcast, que cada vez mais possa crescer e multiplicar e prosperar, aumentar o número de ouvintes e alcance cada vez mais e mais pessoas nesse mundão afora. Tamo junto, meu mano. Um abraço. Gente, quero caminhar já para o final, mas eu queria, antes de a gente já caminhar para o final do programa, eu queria mais uma vez agradecer, né, por vocês estarem aqui e queria perguntar para vocês sobre projeções, né? Vocês já falaram um pouquinho, o Vini já falou um pouquinho da projeção dele para 2026, e aí já para deixar de exemplo, eu vou falar das minhas projeções, né? Eu tô pretendendo casar, no sentido de me juntar com ela, né? A gente tá vendo alguns apartamentos já para ir morar juntos. Foi algo que foi sendo construído, assim, sabe? Tipo, se for deixar as coisas pro Jonathan tomar decisão, o Jonathan não vai tomar decisão de praticamente nada da vida dele, porque o Jonathan é o cara que gosta da zona de conforto, é um cara tranquilão, é um cara que não quer problema na vida. Só que ao mesmo tempo eu preciso assumir alguns riscos, né? E aí nesse caso, eu nem chamo de que... Eu nem uso a palavra risco, porque na verdade é algo que realmente naturalmente foi acontecendo, né? Tanto de forma amorosa, tipo, nosso relacionamento já tá bem estável no sentido de amadurecimento. Nós já somos pessoas de 29 anos, vamos fazer 30, a gente tem a mesma idade, né? Com meses diferentes. Mas também por questão financeira, a gente se ajudaria mais se a gente morasse na mesma casa e dividisse as mesmas despesas, né? E ficaria mais em paz também. Porque a gente já tá naquele nível, acho que o Vini agora vai entender o que eu tô falando, a gente já tá naquele nível de que ficar longe tá insuportável, né? Tipo, a gente passou uma semana longe, mano. Então é uma semana que é ruim pra ela, é ruim pra mim, sendo que a gente podia estar junto até pra se ajudar em casa e em outras coisas também. E os outros objetivos que eu tenho pra 2026, né, projeções pra 2026, continuar fazendo meu podcast, como eu sempre faço, né, como eu sempre fiz. Não sei como é que vai ser essa nova dinâmica, né, eu já, desde que eu comecei a namorar com ela, é algo que eu sempre deixei claro pra ela, de que o podcast é algo que eu não abro mão e que eu tenho um tempo pra isso, e ela super entende, inclusive ela me apoia, inclusive a capa desse podcast foi ela que fez, a capa desse episódio, então ela me apoia, me ajuda, ela me divulga, né, ela fala de mim, inclusive o meu livro ela divulga pra todo mundo, ela fala que tem um namorado escritor, ela fala com orgulho, é algo que eu sempre busquei, né, então nunca tive um relacionamento que as pessoas me apoiassem ou me entendessem, as pessoas sempre olhavam pra mim com desdém, falavam, podcast, e ela não, cara, ela olha podcast e abre a boca e fala, e eu acho isso muito bonito, muito, muito fofo. E de resto, cara, deixa a vida me levar, né? Em 2026 eu vou 30 e eu não sei como é que vai ser essa nova experiência, né? Fazer 30 anos, só sei que eu vou querer comemorar como eu comemorei esse ano num bar mais próximo da minha casa junto com meus amigos. E Nicole e Vini, projeções para 2026? Olha, eu não tô fazendo muitos planos, porque esse negócio de fazer planos, a gente vai muito, né, nesse clima de, vai começar o ano novo, e aí a gente vai conseguir fazer, e na verdade a gente não consegue fazer quase nada. E também porque, eu não sei, sabe, as coisas estão meio incertas, como eu falei no começo, né, eu também não quero parecer aqui muito pessimista, Deus me livre, mas é que realmente eu não sei, né, como vai ser essa etapa que a gente vai começar agora essa semana, então eu tô assim, deixando as coisas, né, meio que como estão, e não tenho muitas, a única coisa que eu realmente quero e que eu sei que eu tenho que me esforçar para isso é mudar de emprego. E é uma coisa que eu quero, né? O restante das coisas eu não sei mesmo como vão ser, mas tá nas mãos de Deus. É isso. Show. Os meus planos trabalhar bastante por conta do tudo que a gente tem programado aí, né? A vida a dois, ela é maravilhosa pra mim, então é trabalhando que eu vou conseguir, eu e ela, né, vamos conseguir, tipo, manter um apartamento chegando agora, um casamento vindo futuramente, então vai ser 2026, eu tenho certeza que vai ser um ano bem cansativo, é um ano que eu já espero isso já, eu não vou me surpreender, né, se for cansativo, mas é um ano que eu espero
realmente realizar e que tudo isso aconteça bem. É um ano que eu vou torcer bastante pela saúde da minha família e de todos que eu conheço. É sempre importante isso, mas eu espero que dê tudo certo. Eu espero ter a casinha já pronta no começo do ano, já pintadinha, bonitinho com as nossas coisas. Assistir um filme, como a gente falou de filme, né? Assistir um filminho com ela no sofá e com a nossa cachorra, que a gente é pai de pet. Então, já tô imaginando isso e não posso esperar, gente. Tô completamente ansioso para 2026. E se Deus quiser, com o Brasil sendo hexa, né, Vinão? Exato, exatamente. Pra deixar o brasileiro sorrir mais um pouco, o brasileiro precisa sorrir, né, mano? Exatamente. Que a gente tem. Gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem colado aqui. 600 episódios, uma marca muito boa. Daqui a 100 episódios estaremos nos 700, né? Mas a minha corrida nem é para isso, o meu objetivo nem é para isso, é sim para continuar produzindo como eu produzo. Eu acho que um dos grandes elogios que eu recebo do meu podcast para mim é o maior elogio, é quando as pessoas falam, caramba, tu consegue manter uma frequência muito boa sem falhar. Eu falei, cara, eu consigo fazer isso porque eu tenho uma rede de apoio que me possibilita isso, né? Tenho um emprego muito bom que me possibilita isso, tenho pessoas ao meu redor que me garantem isso, e tudo isso me ajuda muito. Então, como falei, já vou repetir, né? Eu sou uma soma de muitas pessoas ao meu redor que me agregam nisso. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, esse ano também foi o ano que eu gravei com duas pessoas muito importantes na minha vida, né? Eu gravei com minha mãe e gravei com a minha irmã, que é também a prima da Isabelle. Prima da Nicole, que é a Isabelle. E foi muito bom, cara, gravar com elas, né? Recomendo, inclusive, se vocês quiserem saber um pouco mais de mim, ouvir as duas falarem sobre mim. E o final do programa, como vocês já sabem, né? O espaço do convidado, para o convidado falar o que quiser, ter o tempo para mandar abraço para quem quiser, se quiser também. E fiquem à vontade. Mais uma vez, primeiras damas, Nicole e depois o Vini. Agradeço o convite. Sempre que você me chama, eu fico falando assim, meu Deus, o que eu vou falar? Porque eu tenho problema com espontaneidade, sabe? Aí eu fico sempre assim, eu gosto de me programar bem, só que tem coisa que não dá, né? E eu acredito que seja até melhor, assim, sendo de forma espontânea. E sempre flui mesmo a conversa. Então, agradeço muito o convite. E foi muito bom, Vinícius, te conhecer também, né? Não te conhecia ainda. É isso, né? Estarei aqui caso queira me chamar de novo, Jonathan. Acredito que o Vinícius também. Realmente agradeço que você continue, né, mantendo essa frequência, sendo constante. E tchau, pessoal. Foi muito bom aqui esse tempo com vocês. Show, quero agradecer também, Nicole, também foi um prazer te conhecer. Eu espero que a gente faça aí a ideia aí que a gente falou um pouco antes, a ideia do pré-Oscar ali pra gente comentar muito sobre filmes, eu acho que vai ser muito legal. Então, Jonathan, mais uma vez agradecer também aí pelo convite. É sempre muito bom a gente trocar essa ideia, é sempre uma ideia muito leve mesmo, bem descontraída. O Jonathan faz parecer que a gente tá numa sala de Discord mesmo, normal ali no dia a dia. Isso é muito, muito legal. Aproveitar para mandar um beijo, né? Um beijo para o amor da minha vida, um beijo pra minha família, um beijo pra todos os meus amigos que estão ouvindo. E é isso, cara. Agradeço muito pelo convite. Sempre que precisar, que quiser bater um papo, que quiser fazer qualquer coisa sobre tema, futebol também, Jonathan. Futebol, basquete, até o Fórmula 1. Tô acompanhando bastante também. Qualquer tema aí que você tiver afim, vamos marcar. E é isso, cara. Agradeço muito. Show, galera. Tamo junto. Até a próxima.